presidente Toffoli, se não é o mais exemplar. De sua parte, só tenho recebido amostras, sem prejuízo do respeito devido à sua posição, coincidente na cadeira que foi minha, depois da breve passagem do saudoso ministro Menezes Direito. Só ele, brincando, e pede a bênção. E dos amigos da vida madura, o único dos que me chamam de Zé Paulo. O presidente Toffoli, se não é o mais jovem, é um dos mais jovens que ocuparam a presidência do Supremo Tribunal. Daí, conforme os organizadores do programa, a indagação que lhe dirijo. O seu biênio na presidência da Corte Suprema, que tem coincidido com crises quase diárias na relação das instituições, está no momento de maior satisfação e os mais difíceis de sua alta posição. Obrigado, Gabi. Muito obrigado, Gabi. Nós vamos introduzir, então, o primeiro bloco, lembrando que o querido colega Sepúlveda Pertence, que é uma referência para todos nós, também presidiu o Supremo Tribunal Federal, foi Procurador-Geral da República, presidente do Comitê de Ética Pública e continua sendo para todos nós uma grande inspiração. Então, presidente Toffoli, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse as suas considerações iniciais em razão dessa pergunta e depois a gente prossegue com o ministro Jobim e com o Cacai. Muito obrigado novamente pela honrosa presença. Obrigado, Gabriela, obrigado, Marco Aurélio. Cumprimentar o querido amigo presidente de sempre, Nelson Jobim, Fabiano dos Santos, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, a todos que nos acompanham. São tantas pessoas aí que você já citou, e eu aqui no Supremo, no CNJ, eu sempre tenho evitado as nominatas, né? Esse sistema que a gente tem de ficar citando autoridades que toma mais tempo do que a própria reunião, muitas vezes, né? Então, sintam-se todos aí abraçados, todos que nos acompanham, os patronos do Prerrogativa, e que o Sigmaringa lá do céu possa nos iluminar, ele que com certeza foi direto para o céu. Se um homem foi direto para o céu, que a gente conhece, que a gente conheceu, foi Sigmaringa Seixas, não tenho dúvida nenhuma. Pois bem, essa pergunta do Pertence, antes de respondê-la, eu queria também registrar, nós estamos chegando a quase 50 mil mortos, então, vivendo dias que é difícil falar bom dia e boa noite, né? Porque são dias tristes, são dias que perspectivas difíceis e que muitas vezes, com tudo que vem acontecendo em várias áreas, né, nos deixa um tanto quanto mais preocupados sempre com os destinos da nação. Pois bem, o Pertence, eu não peço a benção para o Pertence, Zé Paulo, não peço a benção de brincadeira, não, é sério. Eu sei muito bem da sua agnosticidade, mas como eu disse na tribuna do Supremo, na despedida sua, eu peço a bênção pelo respeito, pela autoridade moral, e você também é um que vai para o céu direto, encontrar o SIG lá mais tarde. Não, mas vai demorar, não vai ser rápido, não. Mas também vai diretamente para lá, para o paraíso. Agora, como sempre diz o Eros Grau, ele está num outro grupo nesse momento, né, Jobim? Um grupo que também nós temos de sábado de manhã. E o Eros Grau, que se converteu, um comunista que se converteu, se tornou um católico praticante, foi casar com a Tânia, lá no Papa Francisco, inclusive. Ele escreveu um último artigo que ele escreveu, ele citou 3 vezes o céu. 3 vezes, ele falou de céu, né? Às vezes é bom a gente lembrar que existe possibilidade de paraíso, de um lugar melhor, né? A esperança realmente é fundamental e a fé é fundamental. Mas, Paulo, um momento de maior alegria, de maior satisfação, não há dúvida nenhuma para mim que foi o julgamento da semana passada que terminou nessa semana.
na questão relativa ao inquérito de autodefesa do Supremo Tribunal Federal, que, como eu falei 2 dias atrás, no meu voto, não é algo que nós quiséssemos, não é algo que nós fizemos, né, por deleite, mas algo que nós fizemos, infelizmente, por necessidade institucional. E por uma série de razões que já foram ditas nos votos dos ministros e também tive a oportunidade de apresentar o meu voto. E o momento mais difícil foi quando da abertura, exatamente quando da abertura do inquérito, em que toda a imprensa e grande parte do meio jurídico não compreendeu as razões da abertura do inquérito naquele momento. E aqui cabe um registro especial, porque advogados do Prerrogativas e o próprio Prerrogativas depois, Marco Aurélio, Cacai, vários participaram, o Pôdivo, o Toron, o Jobim, vocês fizeram um jantar de desagravo que reuniu não só os Prerrogativas, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Felipe Santa Cruz, reuniu grupos como o Instituto dos Advogados de São Paulo, a ASP, grupos como o do FEComércio, da diretoria jurídica da FEComércio, que tem à frente o nosso querido Ives Gandra da Silva Martins, que teve, inclusive, a oportunidade de discursar naquele dia, Misabel Desi. Vejam, foram várias áreas do direito, várias áreas do país, e naquele momento, o Prerrogativas já tinha a dimensão da importância institucional desse inquérito. E no momento que realmente foi muito difícil para mim passar 1 mês ou 2 meses sob um bombardeio da imprensa, né? Naquele momento, aquele ato que foi realizado é aquele ato que lava a alma da gente. Então, o momento mais difícil foi realmente o do inquérito, a abertura. E o momento de maior satisfação foi agora verificar que 10 colegas votaram exatamente no sentido da importância desse inquérito. Então, nessa pergunta específica, é exatamente isso. Agora, assim, o momento mais difícil, né? Na verdade, eu acabei circunscrevendo ao inquérito, mas o mais difícil mesmo está sendo o dia a dia. O dia a dia desde a posse. O dia a dia desde a posse tem sido muito difícil, porque e isso não é um privilégio do Brasil, infelizmente, a gente tem lido sobre isso, a gente tem falado sobre isso, com essa nova ideologia das redes sociais, a ideologia do confronto, do conflito. E, aliás, interessante começar, Jobim, com essa pergunta do Zé Paulo, porque lá atrás, quando foi acho que em 2012 ou 2013, numa conferência de direito eleitoral, eu ainda nem era presidente do TSE, eu era vogal lá, mas já era titular, assistiram a uma palestra do Pertence, do Zé Paulo, como eu chamo, em Curitiba. Ele falou que nós não poderíamos deixar o ódio entrar em nossa sociedade e que estávamos deixando o ódio entrar em nossa sociedade. Ele disse isso, salvo engano, em 2012 ou 2013. Eu nunca tinha lido ainda sobre isso ou ouvido alguém falar, né, que o ódio estava entrando na nossa sociedade, e naquela palestra, com a sua genialidade de sempre, o Pertence já passou a nos alertar. Então, esse dia a dia do confronto, que é realmente todo dia uma dificuldade. Então, o mais difícil mesmo é conduzir uma corte constitucional, né, com pandemia agora, com instabilidades e com dificuldades, muitas vezes, né, do ponto de vista de realizações. Mas a satisfação é que nós hoje temos um Supremo Tribunal Federal mais unido, um Supremo Tribunal Federal, né, com uma imagem na sociedade, né, melhor. Isso tem sido fundamental para o esforço de defesa da democracia. Que, como eu digo, a democracia é fruto da cultura. Sendo fruto da cultura, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser defendida. Então, a síntese é que o mais difícil realmente é o dia a dia.
Muito obrigado, presidente, mais uma vez pela sua presença. Naquela ocasião, inclusive, um dos oradores, o Lênin Streck, né, pôde registrar a maneira sóbria e sempre muito firme, mas elegante, com que o senhor tem conduzido o tribunal nesses dias tão difíceis. Então, nós vamos passar a palavra para o ministro Nelson Jobim. Ministro, são também várias as informações a respeito da sua gestão. Nós, como advogado, acompanhamos e festejamos, entre outras coisas, né, o apoio total à emenda constitucional número 45, as defensorias públicas, que inclusive têm um papel importante no Prerrogativas, né, o defensor Pedro Carriello, Marcos e tantos outros que estão nos acompanhando, pediram para registrar e agradecer o seu apoio, né? O SIG foi patrono, inclusive, daquela lei. Mas eu acho que a mesma pergunta é válida, né? Tanto em relação a essa gestão, que eu sei que o senhor acompanha e admira, como também a sua própria. Então, por favor, a palavra é sua. Carlos Marco Aurélio, muito obrigado a todos. Um abraço ao Toffoli, ao Cacai. Toffoli, eu vou dizer algumas palavras rápidas em relação à concepção que eu vejo que Toffoli tem em relação ao tribunal e à sua condução. O Toffoli, considerando o fato de que operou muito na política e trabalhou junto ao Tribunal Eleitoral, ele conviveu ou internalizou a concepção clara de que o processo democrático é um processo de administração e superação dos conflitos. Não é um processo de jogar corpos na rua. É um processo de superação e entendimento. E o Toffoli procura fazer, e tem feito, com absoluta lucidez, sabendo atravessar este novo deserto que nós estamos cruzando. Ele tem razão, e eu já também havia dito que introduziu-se na política brasileira uma variável que não conhecíamos, que era a variável do ódio, em que o adversário não é mais adversário político, é o inimigo político. Mas o fato é que é o que temos. E sendo o que temos, precisamos saber conviver com o que temos. Não resolve nada no que diz respeito àqueles que têm responsabilidade institucional de cobrar do outro posições distintas daquelas que lhes são caras. Ou seja, nós temos que lembrar que na política você não escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está na mesa. Legitimamente não importa, mas está na mesa e temos que tratá-lo como tal e não pretender que ele seja outra pessoa que ele não é. Então, com isso, o Toffoli tem tido muita lucidez de conduzir esse momento difícil para o país, que é um momento, inclusive, um momento importante para a consolidação do processo democrático. O processo democrático não vive na tranquilidade. O processo democrático é um processo de conflitos, mas conflitos administráveis. E é o que Toffoli está fazendo. Parabéns, Zé Paulo. Parabéns, Toffoli, e um abração ao Zé Paulo, que efetivamente tem uma grande pertinência na história brasileira. E o Cacai, que, como só acontecer, está na sua informalidade absoluta.